Muito bem, retornamos para nossa continuidade do período de Getúlio Vargas. Nós vamos partir um pouco mais cedo daquilo que nós paramos na aula passada. Mas só para a gente recordar, essas 4 imagens que nós temos aqui, neste nosso slide de abertura, elas retratam alguns momentos diferentes. Desde aqui, nessa da direita em cima, o Getúlio partindo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para tomar o poder, assumir o poder, e nessas duas de baixo e nessa de cima também à esquerda, ele sendo exaltado e sendo pedido pelo povo para que ele continuasse no poder. Aí temos aqui, queremos Getúlio, era o chamado movimento queremista, um movimento que foi estimulado por Getúlio para que o povo pedisse a continuidade dele no poder. Muito bem, vamos em frente. Vamos voltar para pouco antes do Getúlio assumir. Foi a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, com esta quebra, começou a se discutir: devemos regulamentar a economia para que a gente possa evitar as crises? E aí então os governos passaram a controlar a economia e criar regras para o funcionamento do capitalismo, principalmente regras para o funcionamento das bolsas de valores. Obrigatoriedade de publicar anualmente o balanço das empresas. Quando tivesse alguma coisa importante, tinha que avisar o mercado, tá certo? E passou o governo de todos os países a fundar empresas estatais, para que o Estado garantisse o funcionamento dessas empresas. E o Brasil passa a acompanhar esta tendência mundial. E vai acontecer isso exatamente no período do Getúlio Vargas. E aí então Vargas, que já estava trabalhando, governando, ele abandona o liberalismo político, liberalismo econômico, que era uma característica da Primeira República. Deixa fazer, deixa acontecer. Então a economia funcionava sozinho. Quem regulava a economia era o mercado. O mercado dizia tudo. Então o governo passa a intervir na economia e passa a adotar políticas nacionalistas. O Estado investindo em determinadas áreas. O Estado organizando empresas pertencentes ao Estado. Então, lá na Europa, e nós sempre vamos seguindo aquilo que mais ou menos está acontecendo na Europa, acompanhar. Começam a acontecer críticas ao liberalismo econômico, deixar que o mercado tomasse tudo. Mas, ao mesmo tempo, nós já vimos, vão acontecer críticas à democracia liberal. Os europeus preferiam regimes autoritários de direita, mas que tivesse uma economia forte. Que onde foi que aconteceu isso? Sim, rapidamente, logo no começo dos anos 30, na Itália, com Benito Mussolini. A Itália vai investir, vai fazer um regime direcionado para o Estado e a economia funcionando forte. Isto vai acontecer no fascismo ou na Europa. Ou você tinha uma tendência para apoiar o fascismo, ou você apoiava o comunismo para defender a situação dos trabalhadores. Então, uma descrença na democracia liberal europeia, preferiam regimes autoritários, os europeus. E no Brasil, Vargas e um grupo reformista do governo provisório. Vamos nos lembrar que o primeiro pedaço de governo do Vargas, ele disse: este meu governo é provisório. E ficou conhecido como essa etapa, governo provisório. Passaram a criticar o liberalismo da Primeira República, onde os grandes empresários, que eram os grandes fazendeiros, os grandes políticos, queriam liberdade de mercado para ele fazer o que ele quisesse. Liberdade de mercado desde que
trouxesse vantagem para eles. Tipo o convênio de Taubaté, onde o Estado se meteu para salvar os cafeicultores. Tá certo? Então, se dizia que somente um governo autoritário, como acontecia na Europa, resolveria a questão, que tinha que pôr fim às oligarquias regionais. Isto era um projeto nacional. Vamos nos lembrar que quando Getúlio assumiu e tomou posse, ele tirou todos os governadores, os presidentes dos estados, e nomeou interventores estaduais, em cada estado determinados interventores. Mais tarde, São Paulo não vai aceitar o interventor indicado e vai haver uma revolução. Então, os políticos estavam insatisfeitos com as reformas do governo provisório. O governo provisório fez coisas que aumentou o custo de produção, coisa que não agradava aos produtores. Criou leis sociais, o nacionalismo forte e passou a fazer política de intervenção na economia. Do estado de São Paulo, a insatisfação dos políticos era grande. Como colocar um voto secreto? Eu vou deixar de ver em quem meu peão vai votar? Como é que eu vou controlar em quem ele vota? Como é que eu vou controlar quem vai ser eleito se eu não posso ver em quem o meu operário votou? Justiça trabalhista para defender o direito do operário, do trabalhador, não me interessa, vai aumentar meu custo. Então o governo provisório era acusado pelas elites paulistas de ser uma ditadura, porque se opôs aos interesses paulistas. E aí, em São Paulo, nessa tensão de crise do liberalismo, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático vão formar uma frente única paulista e vão exigir o retorno da autonomia dos estados, porque o governo passou a nomeava os interventores estaduais. Os paulistas também queriam fim do governo provisório e a constitucionalização do país. Queriam uma nova Constituição para que pudesse redistribuir os poderes da República. O governo central percebe que a situação é crítica e, para evitar um grave conflito, ele prevê e faz, no início de 1932, veja, início de 1932, ele cria a Justiça Eleitoral. Quem vai controlar o processo eleitoral não será mais o coronel, dono de fazenda. Ele vai tornar o voto secreto, as mulheres terão direito a voto e vai marcar a eleição para maio de 33. Daqui a um ano teremos eleição geral. Um ano? O pessoal achou que era muito tempo. Então, em 9 de julho de 32, as elites paulistas rompem com o governo. Vão se juntar os empresários, os fazendeiros do café, setores da classe média, vão formar um exército para tirar Vargas do poder. Os empresários vão produzir capacete, munição, armamento. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Quem for para a academia tem uma ponte de aço e tem umas marcas que dizem que era resultado dos combates que aconteceram ali em Resende. Mas com 3 meses a tropa paulista estava derrotada. Mas as reivindicações foram atendidas, mesmo porque já estava marcada. Aconteceram as eleições em 33 e os deputados eleitos formaram uma Assembleia Constituinte para votar uma nova Constituição para o Brasil. Então, em julho de 34, foi bem rápida até essa Constituição, uma nova Constituição foi definida.
E o regime político era garantia uma democracia representativa, quer dizer, o eleitor escolhia o seu representante, garantia direitos políticos, votar e ser votado já existia na antiga, formar partidos políticos, a liberdade de imprensa e leis trabalhistas foram incluídas na Constituição. Os paulistas brigaram contra a lei trabalhista e agora está na Constituição. Definia ainda voto secreto e criação da justiça eleitoral. O que isso acontecia? Dificultava a ocorrência de fraude eleitoral, porque haveria um juiz independente, um juiz eleitoral. Garantia os direitos políticos. Homem vota, mulher vota. Mulher passou a ser eleitora. Ela tinha que ser conquistada pelo político para votar nele. E o voto da mulher valia a mesma coisa que o voto de um homem. E a eleição para todos os níveis, inclusive para presidente da República. A primeira eleição presidencial nesta nova Constituição foi uma eleição indireta. Significa que Getúlio Vargas foi eleito presidente, eleito com o voto dos deputados que criaram a Constituição. Este é o início do governo constitucional, que vai durar de 1934, veja aqui em cima, até 1937. Certo? Vamos em frente. Aí vai começar a disputa pelo poder. Constituição nova, leis novas, novas regras para a criação de partido político. Aí os grupos políticos passam a disputar o poder. Dentro do governo, tinha os antigos tenentes e os políticos reformistas, que desejavam um regime ditatorial, um regime duro, liderado por Getúlio Vargas. Então, os conflitos que estavam dentro do governo saíam, iam para fora do governo. E aí começou. Liberais defendiam o retorno ao sistema oligárquico da Primeira República. Olha, ele está apoiando o sistema antigo, da Constituição antiga, onde havia fraude. Uma pessoa votava pela outra, o coronel mexia na hora da eleição, alterava a urna. Outro grupo que apareceu, a Ação Integralista Brasileira, que queria instaurar um regime autoritário de direita, um regime duro. E tinha o Partido Comunista do Brasil, que queria fazer uma revolução socialista nos moldes da que aconteceu em 1917 na Rússia. Na Rússia. E aí estamos ainda no governo constitucional. Então, a Ação Integralista Brasileira tinha sido fundada em 1932 por Plínio Salgado. Ela era influenciada pelo fascismo europeu, lá da Itália. Então, eles eram contra o quê? O regime democrático, liberdades individuais, direito de livre opinião. Eles eram inimigos dos comunistas, do mesmo jeito que os fascistas lá na Itália eram inimigos dos comunistas. Ele queria um nacionalismo radical e de ditadura. Obediência às ordens de Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas. E ele conseguiu muitos adeptos no Brasil. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar diversos desfiles. O pessoal desfilando pelas ruas, igualzinho como desfilava o pessoal nazista mais tarde. E os fascistas na Itália. E tinham símbolos integralistas, a camisa verde, aqui está no desenho, cidadão de camisa verde, este sigma, e a expressão Anauê, que significa, olá, como vai, tudo bem? Outro que tinha uma união pela democracia, era Aliança Libertadora Nacional.
se baseava na Europa. Existia na Europa um crescimento do fascismo. No Brasil, crescimento da ação integralista brasileira. Preocupava quem defendia a democracia, porque ela poderia estar caminhando na mesma direção dos fascistas italianos. Em 1935, ano importante, os partidos da esquerda, sindicalista, políticos, alguns militares, organizações estudantis fundam a Aliança Nacional Libertadora. Afirmava ser uma frente contra o fascismo e o imperialismo. Então vamos ver. Frente contra o fascismo era de tendência direita, então este grupo era tendência de esquerda. E o imperialismo, que eles chamavam de imperialista, era o governo dos Estados Unidos, capitalista. Então a posição deles era uma posição de esquerda. E aí essa Aliança Nacional Libertadora, em 1935, indica Luiz Carlos Prestes como presidente de honra desta frente. Não era um partido político, não pretendia derrubar o governo Vargas. Os objetivos eram da Aliança Nacional Libertadora: combater os integralistas e os imperialistas, impedir Vargas de tomar medidas autoritárias e lutar por reformas sociais e econômicas. Aí a situação vai mudar quando o Partido Comunista Brasileiro vai aderir à Aliança Nacional Libertadora. Luiz Carlos Prestes faz um manifesto e diz: todo o poder à ação nacional libertadora. Vamos nos lembrar que lá na Rússia, se alguém disse todo poder aos sovietes, então Vargas usa esta conclamação da Aliança Nacional Libertadora como um argumento, dizendo que ela queria assumir o poder, derrubar o governo do jeito que aconteceu na Rússia. Aí ele fecha a Aliança Nacional Libertadora, torna a Aliança Nacional Libertadora ilegal. Aí vai acontecer um movimento em 1935 chamado de Intentona Comunista. Em 1931, Prestes rompe com os tenentes, assume ser comunista, e os comunistas acreditavam na derrubada do governo Vargas e na assunção do poder. E havia uma ligação constante entre Prestes e o governo de Moscou. Porque uma das ideias do governo de Moscou era difundir a Revolução Comunista para os outros países do mundo. Em 1934, chegam ao Brasil assessores comunistas estrangeiros para colaborar com Prestes na tomada do poder. Independente de Prestes saber, os assessores comunistas dão ordem para desencadear duas operações. Uma em Natal, em 23 de novembro de 35, e outra em Recife, 25 de novembro de 35. Nos dois casos, tomaram o poder na cidade. Os movimentos fracassaram. Houve uma grande repressão. E foi fácil reprimir porque eles capturaram um livrinho do Prestes com o nome de todo mundo que era partidário. Então Prestes tenta tomar, no dia 27 de novembro de 35, a capital federal. Ele tinha um pequeno grupo de militares, vamos lembrar que ele era capitão, que apoiavam Prestes, fizeram com que todos eles estivessem de serviço na mesma noite, e na calada da noite, com faca, para não usar tiro, porque se desse o tiro no primeiro, acordava os outros, eles matam todo o pessoal que estava dormindo. Tropa do exército, quando o dia amanhece, domina a rebelião e o governo vai desencadear uma forte repressão policial.
nesta repressão entrou todo mundo na chibata. Comunista, partido de esquerda, sindicato, todo mundo. Tinha uma tendência de esquerda contrária a Vargas, passa a régua. Então esta rebelião assustou o pessoal que estava em dúvida de que lado ficar. Então assusta as elites e o pessoal que se opunha a Vargas passa a apoiar Getúlio Vargas. Aí nós estamos em 1900 e... Quero voltar. No período 34-37, que é o governo constitucional, e tem eleição marcada para 1938. Mas Vargas não queria deixar o poder. Poder é bom, enebria. E aí Vargas vai para o rádio, naquele tempo era rádio, e anuncia a descoberta do plano Cohen. Aí ele diz: descobrimos um plano dos comunistas que querem provocar greve, provocar incêndio em igreja e matar o presidente. Ora, greve, quem não gosta é o empresariado. Incêndio em igreja, quem não vai gostar são os católicos. E matar o presidente, quem não vai gostar? Todo mundo que apoiava o presidente, que era muita gente. Mais tarde se descobriu que o plano era falso. E aí, em 10 de novembro de 37, Getúlio Vargas dá um golpe e implanta o Estado Novo. E implanta uma ditadura, um regime forte. Ele fecha o Congresso, não tem mais oposição no Congresso. E já entrega uma Constituição nova. Veja aqui na parte anterior, que nós temos aqui o governo constitucional, quer dizer, o governo sobre uma Constituição que durou de 34 a 37. Quando ele dá o golpe, ele vai fazer o Estado Novo, que vai durar de 1937 a 1945. Ele apresenta essa Constituição que passa a ser a lei maior do Brasil. Esta lei permitia que o governo pudesse governar por decreto. O presidente assinava o decreto, estava pronto. E as eleições presidenciais, que estava marcada para 38, foram suspensas, porque Vargas já estava no poder. Então vai acontecer uma radicalização política. A Aliança Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora vai, considerando o golpe dos comunistas de 1935, antes, fortalece o grupo político que defendia Vargas, que defendia um regime autoritário. Então, juntou a Ação Integralista, a Aliança Nacional Libertadora, os golpes dos comunistas em 35, dá força para que, pulou aqui sem querer, dá força para que Vargas imponha sua vontade. Então, em novembro de 35, pouco antes das novas eleições, Vargas termina com a democracia liberal, que estava correndo de acordo com a Constituição de 34, instala o Estado Novo, que é uma nova sistemática de governo, fecha o Congresso, diz que não vai haver eleição em 1938 e a imprensa é censurada. Então nós estamos num regime de direita forte, do jeito que um bocado de gente vinha querendo e do jeito que o Getúlio gostava. E aí nós vamos partir para a industrialização no Brasil. Veja que nós estamos aqui em 1937, a industrialização no Brasil vai começar a acontecer agora. Enquanto isso, nós vimos que a industrialização na Rússia começou lá antes de 1920. E nós estamos aí uns 30 anos atrasados. Então, o governo Vargas
vai tomar medidas visando a industrialização. Vai construir a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, vai aumentar os impostos sobre produtos importados e vai reduzir os impostos sobre produtos nacionais. Quando ele aumenta os impostos sobre os produtos importados, o preço do produto importado sobe. Quando ele diminui o imposto do produto nacional, o produto nacional cai o preço. Isto o pessoal vai preferir comprar o produto nacional e vai estimular a indústria nacional. Aí ele vai inaugurar a Companhia Siderúrgica Nacional em abril de 1941. Aqui está ele, Getúlio Vargas, junto com Franklin Delano Roosevelt, nas instalações da Companhia Siderúrgica Nacional sendo construídas. Neste ano, o crescimento da agricultura foi de 1,6% e da indústria 11,4%. Quer dizer, a industrialização promovida por Vargas estava dando certo. Aí vai começar a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, o Getúlio Vargas está no poder. A Alemanha invade a Polônia, começa a Segunda Guerra. O Brasil, inicialmente, era neutro. Por que ele era neutro? Porque ele queria continuar vendendo tanto para os Estados Unidos como para a Alemanha. Um determinado comandante de submarino alemão, que foi mandado para o Atlântico Sul, não tinha muito o que afundar, porque ele não tem tantos torpedos, ele tem 10, 15 torpedos, e fica patrulhando num mar enorme no Atlântico Sul, para aqui e acolá passar um navio. Aí ele viu um navio, olhou e disse, não está dizendo quem é, não está dizendo não sei o que, e afundou o navio. Dizem os estudiosos que ele sabia que era um navio de passageiro, o que se chamava navio de carga mista. Ele tanto levava carga como levava passageiro. Ele afundou. Mais tarde ele encontrou um outro navio que estava levando uma bateria de artilharia do Rio de Janeiro para Natal. Ele afundou também. O sogro de um capitão que eu conheci, ele disse, fez pena ver o tenente, ele estava no navio, o tenente de artilharia morrer afogado. Que ele disse, eu não sei nadar. Não soube nadar, morreu. Então, em agosto de 42, o Brasil declara guerra à Alemanha, cria a Força Expedicionária Brasileira, envia 25 mil homens para lutar na Itália, com a FEB, e o Brasil vai ceder locais para bases aéreas americanas. Natal, Recife e Fortaleza também. Em Fortaleza tem um bairro chamado de PC. O que é PC? É, em inglês, o posto de comando, PC. O posto de comando é um bairro. E a pista do aeroporto que tinha lá, durante muito tempo, foi uma pista de corrida, um autódromo. Por esta concessão, o Brasil recebe financiamento e tecnologia para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. O governo vai decidir valorizar a cultura nacional, diz que não vai mais seguir o padrão cultural europeu, a cultura negra vai ser valorizada, é reconhecido o samba, capoeira é uma arte marcial, carnaval passou a fazer parte do calendário turístico e escritores diversos tiveram suas obras publicadas nesse período. Então, em 1945, já acabou a guerra, Vargas chega aos 15 anos de governo. Ocorreram grandes mudanças nesse período. O Brasil deixou de ser um país de uma base econômica agrícola, deixou de ser dependente do café, lançou as bases da industrialização e da modernização. Fez mudanças na área social, criou leis trabalhistas, criou leis sociais,
teve ganhos na educação e na saúde, com construção e interiorização da saúde, construção de hospitais, reconheceu a cultura popular, mas teve mudanças políticas. Teve suspensão de direito político, perseguição à oposição, censura e propaganda favorável ao governo. Getúlio usou muito o rádio como meio de divulgar as ações do seu governo, como meio de fortalecer a posição do seu partido. Tá certo? E aí vai surgir o trabalhismo. Surge entre 42 e 45. O governo faz uma associação entre direito de cidadania e direito social. Aí dizia, ser cidadão é ter direito social. A legislação social entregue para a população era apresentada pelos meios de comunicação como uma doação do presidente à população. E este trabalhismo, que vai ser uma linha política, estava ligado à valorização do trabalhador, o reconhecimento da cultura nacional, o nacionalismo e a criação de empresas estatais, onde havia o emprego, e ao desenvolvimento econômico. Por quê? Getúlio Vargas é o símbolo maior do trabalhismo. Em fim de 44, o Vargas está numa posição contraditória. O governo tinha uma posição autoritária, mas o Brasil estava lutando contra o fascismo e o nazismo na Europa. Aí Vargas começa a tomar umas atitudes visando a uma abertura política. Anistiou o preso político e convocou eleição. Aí são formados novos partidos. Partido Social Democrático, União Democrática Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, que eram as grandes correntes de pensamento político naquele momento, praticamente no mundo todo. Os partidos são formados de que forma? O Partido Social Democrático, PSD, foi criado pelos interventores nos estados e tinha como base forte dele os eleitores do interior, o eleitor menos esclarecido, que dependia bastante das benesses dadas pelo governo. A União Democrática Nacional, que defendia o liberalismo econômico. Ele era contra Getúlio, contra a política trabalhista e anticomunista. O Partido Trabalhista Brasileiro, identificado com Vargas, defendia direito social e trabalhista. E Partido Comunista do Brasil, que defendia os trabalhadores. Aí, visando a eleição, a UDN lança o brigadeiro Eduardo Gomes para presidente. O que o Eduardo Gomes tinha de diferente? Era um daqueles tenentes do 18 do Forte. Aí o PSD e o PTB apoiam a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro de Vargas. Quando essa eleição vai acontecer, vai aparecer aquilo que nós dissemos nas primeiras imagens, um movimento queremista, onde o povo dizia, nós queremos Getúlio, não queremos eleição, queremos Getúlio, Getúlio no cargo, ou no mínimo candidato a presidente, porque ele vai ganhar a eleição. Este movimento queremista, que por trás era apoiado por Vargas, começa a causar preocupação nos políticos e nas Forças Armadas. 29 de novembro, Vargas é apeado do poder. O pessoal chega lá e dá um cartão vermelho para ele. Vargas sai do poder, mas ele divulga um manifesto apoiando Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro dele. Dutra vence as eleições presidenciais. Então nós teremos quase que uma continuação do governo Dutra. Tá certo? Vamos estudar este assunto, resolver os problemas de questionário, para que possamos ser promovidos ao primeiro ano do ensino médio. Depois do governo do Dutra, vai haver uma nova eleição e o Vargas vai ganhar. É a continuação nos nossos próximos capítulos. Muito obrigado e até a próxima.